Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Henrico e esse é meu canal pessoal aqui no YouTube, onde eu conto meus causos, as coisas que eu aprendi em mais de 40 países viajados pelo mundo. E hoje é um dia muito especial porque é a primeira vez que eu vou contar uma história que na verdade não é uma história minha, mas se conecta com uma história minha que aconteceu uns anos atrás e eu acho que vai ser muito legal contar ela aqui. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu e a minha então esposa, a gente estava em Porto Alegre e pelo fato dela ser uma estrangeira, a gente estava pensando numa maneira de como ela ia ficar aqui no Brasil. Não é tão fácil vir para o Brasil de qualquer maneira e ficar aqui. Você precisa ter alguma coisa que te prenda aqui se você for estrangeiro. A maior parte dos países, pelo menos, precisa. E no caso, então, a gente tinha vindo da Europa e ela é europeia, né? Ela estava muito preocupada como a gente ia fazer e tudo. E a gente procurou na internet e descobriu que se a gente tivesse uma união estável, ela poderia ficar no Brasil. Então a gente marcou um dia, foi até um cartório lá em Porto Alegre e a gente fez essa celebração, só que fez assim, muito escondido. A gente não contou para ninguém, não contou para amigos, não fez nada. E depois dessa ocasião, a gente estava pensando em celebrar de alguma maneira, mas a gente, como eu falei, não tinha contado para ninguém sobre isso. Então a gente procurou na internet e descobriu um restaurante tibetano muito legal em Três Coroas e a gente resolveu ir até lá. Só que para garantir que a gente ia ter uma vaga, como a gente estava com a nossa cadela na época, a gente pensou em ligar primeiro para lá para reservar, mas a gente não conseguiu. A gente tentou várias vezes, o número não funcionava, o WhatsApp não estava funcionando também. Então a gente estava meio preocupado, mas a gente pensou assim, vamos para lá e se não der certo a gente faz outra coisa, a gente vai ter uma história, vamos lá, sei lá, qualquer coisa a gente comemora sentado no posto de gasolina tomando uma cerveja, né? A gente resolveu ir de qualquer maneira. E chegando nesse restaurante tibetano, que é mais ou menos 1h30, 2 horas de Porto Alegre, a gente teve uma surpresa muito grande. Porque o dono do restaurante, que é o chefe tibetano Ogyenchak, ele estava esperando pela gente, sendo que a gente não tinha combinado da gente ir até lá. Então ele recebeu a gente, foi muito simpático, tudo. Até tinha uma área reservada para cachorro do lado de fora, que era bem bonita, assim, com madeira e tudo. E a gente foi colocado nessa mesa, né? E foi muito legal porque a gente realmente não estava esperando por isso. Mas eu comecei a ficar preocupado também, porque eu pensei assim, nossa, se a gente está aqui, mas na verdade não era pra gente, então outra pessoa vai chegar uma hora e vai descobrir que aquele lugar pertencia a ela, e não a gente. Então eu cheguei pro chefe e falei pra ele, olha, muito obrigado pela recepção e tudo, mas eu acho que esse lugar não é nosso, porque a gente não tem reserva, não tem nada. E ele falou pra gente assim, não, eu tenho certeza que é vocês, podem sentar, fiquem à vontade. E eu falei, não, eu acho que o senhor não está entendendo, né? Na verdade, a gente... ninguém avisou que a gente estaria aqui, porque a gente não contou pra ninguém. Eu acho que vai vir alguém, não sei. E ele falou assim, vocês não são um casal vindo pra comemorar a união de vocês? E que iam trazer uma cachorrinha? Eu falei, parece uma descrição boa da gente, né? E ele falou assim, sim, eu recebi que isso ia acontecer, então eu tô aqui para receber vocês. E eu falei pra ele assim, mas sendo que a gente não avisou, eu tenho certeza que a gente não é esse casal que você está falando. Deve ser tudo um acaso, uma coincidência, né? E ele virou pra gente e falou assim, nada é por acaso. Pensei, bom, deve ser a filosofia dele e tudo, né? Mas eu acho que nesse caso é uma coincidência mesmo, porque a gente não avisou. E eu tava bem nervoso tudo, mas ele falou pra mim ficar calmo, ficar tranquilo, que era a gente. E mais uma vez no final eu indaguei ele, olha, eu não sei ainda realmente se era a gente, né? E ele falou assim, você viu mais alguém chegando nesse meio tempo? E eu falei, não vi. E ele falou assim, realmente não veio nenhum outro casal comemorando união e com um cachorrinho aqui. Então, viram como eram vocês? E eu já ia perguntar pra ele, né, como é que o senhor sabe tudo, mas ele só saiu assim. E ele trouxe pra gente uma sobremesa muito legal, muito especial. E também uma bandeira tibetana que ele, inclusive, trouxe de viagem e deu de presente pra gente. Então ele desejou muitas felicidades, muitas coisas legais. E foi uma experiência que me marcou muito, embora eu não saiba exatamente como isso aconteceu, assim, foi uma coisa meio maluca. Mas desde esse dia, assim, eu fiquei pensando, nossa, aquele cara
deve ter alguma espiritualidade mais aflorada, assim, né? Porque eu perguntei para meus pais, que viram a gente saindo de casa, e realmente eles não tinham falado, e a gente não tinha falado com mais ninguém, então era muito impossível. Enfim, aconteceu isso há 5 anos atrás, e esse final de semana eu retornei a esse restaurante. Eu voltei para esse restaurante tibetano em Três Coroas. Foi aniversário de uma amiga muito querida, muito especial, a Fernanda, que espero que esteja assistindo esse vídeo, dando uma força para mim, né? E eles decidiram comemorar o aniversário dela lá. E a gente chegou lá e eu tive a oportunidade de rever esse chefe. E eu até falei pra ele, nossa, você lembra de mim, tudo. Eu contei mais ou menos a situação pra ele e ele não se lembrava de mim. Então, assim, aquela coisa que eu queria contar, queria perguntar muito pra ele de como ele sabia que era a gente que estava vindo, eu não tive essa resposta, infelizmente. Mas eu já achando que essa seria a história, né, para poder contar nesse meu canal, ouvi a história que eu acredito que seja uma das mais legais, mais bacanas que eu já ouvi na minha vida, assim, sobre superação, sobre bondade, e eu gostaria de compartilhar ela agora com você que está assistindo esse vídeo. Então, prepare-se. Bom, primeiramente tem que comentar sobre o contexto histórico pelo qual essa história aconteceu. Sabe que o Tibete e a China têm uma questão muito grande. A China reivindicou as terras do Tibete por muito tempo, então teve perseguição, inclusive a Dalai Lama, teve uma perseguição política, né, para os povos que vivem até hoje no Tibete. Por esse motivo, teve muitos refugiados em todo o mundo do Tibete. E esse chefe tibetano, inclusive, é um desses refugiados. Ele contou pra gente, e foi muito legal, porque a gente pôde sentar na mesa com ele, ficar mais tempo. Esse chefe, ele é inclusive amigo pessoal de um outro casal de amigos meus aqui de Nova Petrópolis. Então a gente sentou e, assim, conversou de verdade, né? E ele estava contando pra gente uma história que foi mais ou menos o seguinte. Nesse cenário, né, de perseguição política, essas loucuras todas, ele, o chefe tibetano e a família foram obrigados a sair do Tibete pelas montanhas, porque estava tudo cercado, né? Então eles foram obrigados a fugir, a se refugiar atravessando as montanhas. E ele atravessou uma montanha muito famosa, que é o Monte Everest. Ele atravessou o Everest caminhando sem o material adequado. Ele e a família dele fizeram isso. E ele contando foi muito emocionante, porque imagina atravessar o Everest sem o equipamento adequado, naquele frio horrível, tudo, com a família ainda. Então foi uma superação muito grande que ele teve que passar, uma prova muito grande. Mesmo hoje em dia, você atravessar a cordilheira do Everest com equipamento é uma coisa muito difícil. Mas assim, milagrosamente, ele e a família dele conseguiram sobreviver. E ao chegar do outro lado, por conta do frio, que era muito frio, várias partes, né, do corpo começaram a gangrenar. Se você já foi para uma montanha esquiar, você já deve ter percebido que as partes que começam a doer no corpo são exatamente as extremidades. Ou seja, a ponta dos dedos, a ponta do nariz, ponta das orelhas e os dedos do pé. E ele estava contando que depois de atravessar o Everest, tanto ele quanto outras pessoas que estavam com ele estavam com todas as partes do corpo totalmente pretas já, porque estava gangrenando por conta do frio. E ele estava apavorado, porque ele chegou num hospital e falaram para ele assim: olha, a gente até poderia salvar os seus membros, só que devido à ocupação e também às condições do hospital, a gente vai ser obrigado a amputar os seus braços, amputar as pernas. E ele ficou apavorado, né? Porque imagina, você não ter braços, não ter pernas, assim, deve ser uma coisa muito complicada. E ele passou por um sofrimento muito grande, né? Só que teve uma sorte. Mas ele teve uma sorte gigante, que eu ia falar que é uma coincidência, mas como ele mesmo já falou, nada é por acaso, né? Uma pessoa assim tão iluminada, com certeza ia encontrar uma solução para isso. Ele falou que encontrou uma pessoa que ele descreveu como se fosse um anjo. Porque foi um homem que chegou para ele e falou assim: eu vou te ajudar a bancar o tratamento para você não perder o seu braço, não perder os dedos, o pé. E eu não quero que você nunca vá atrás de mim. Eu quero que você siga a sua vida e eu vou seguir a minha, né? E ele não queria nenhuma recompensação por esse ato de bondade tão grande que foi financiar o tratamento para ele não perder
partes do corpo dele. E assim ele seguiu a vida dele, fez várias coisas incríveis, ele conheceu o Dalai Lama em pessoa, viajou por vários países, fez muita, mas muita coisa legal. Ele também é um artista muito envolvido com artes, então ele pinta templos budistas, faz um trabalho realmente incrível. Mas ele veio parar aqui, no Brasil, se casou com uma brasileira, se mudou para Três Coroas, que inclusive tem um templo budista em Três Coroas também. E lá ele fez o restaurante, que é esse, que eu encontrei ele 2 vezes. E foi muito legal, porque depois dessa história tão bonita, tão legal assim, a gente estava lá e eu estava com um casal de amigos que é um indiano e uma brasileira também. E o chefe nos contou que ele era muito, mas muito grato à Índia. Muito grato, assim, aos indianos, porque no momento que ele precisou de ajuda, ele teve muito apoio deles, sempre foi muito bem-vindo por lá. E como esse meu amigo é indiano, eles puderam conversar bastante. O chefe, inclusive, fala um pouco de indiano também. E esse meu amigo indiano chegou pro chefe e falou assim: Nossa, que legal que você tem um restaurante tão bacana. Eu adoraria ter um. Na verdade, o meu sonho é ter um restaurante também. Então o chefe chegou para esse nosso amigo indiano e falou assim como eu fui ajudado, né, quando eu mais precisava, por alguém que não quis nada em troca, eu quero te ajudar agora. Eu quero te ajudar a abrir o seu restaurante indiano. E ele foi muito legal porque ele chegou assim e falou: Eu posso te ajudar com processos, posso te ajudar com ideias, posso te ajudar com muita coisa. Ele inclusive deu um presente para esse meu amigo indiano, foi muito bacana, deu assim tipo um scarf branco, um livrinho. E assim como não foi por acaso meu primeiro encontro com ele, não foi por acaso ele ter sido salvo lá no hospital depois de subir a montanha, esse encontro nesse final de semana com meu amigo também acredito que não foi por acaso e eu acho que vai dar muito certo. Então, fica o meu compromisso aqui de contar para você novos capítulos dessa história, mas espero que tenha gostado. Eu pessoalmente gostei muito, foi muito especial e espero poder trazer mais histórias assim para vocês. Eu sou cristão, luterano, né? Mas assim, acho que esse amigo provavelmente era budista, não sei nem se é. Na verdade, o amigo indiano com certeza é cristão. Mas assim, eu acho que essa história, independente de religião, independente de qualquer coisa, assim, as pessoas quando têm uma energia boa, você vê que coisas realmente boas acontecem com elas. Então, enfim, são encontros muito especiais. E espero trazer mais encontros como esses aqui. E você também não caiu nesse vídeo por acaso? Nada é coincidência. Gente, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço para você se inscrever, curtir, dar like nesse meu vídeo. Eu agradeço muito, vai estar ajudando muito esse canal a se desenvolver mais. E daqui a 2 dias eu estou aqui de novo. Valeu, tamo junto. É isso aí.